bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes do programa Emanuel Deus Conosco. Estamos iniciando o programa aqui da Rádio Banda 1 FM 92.7. Quem vos fala é a missionária Lilian. Hoje aqui na técnica Amanda Yumi, a minha filha, sobre a supervisão de Marcinho Pinheiro. Estamos iniciando o programa Emanuel. Todo sábado nós estamos aqui com vocês. E hoje o tema é: quando pensamos que não tem mais jeito, Deus faz o extraordinário. Tenho a convicção, tenho certeza que o Eterno quer falar com cada um de vocês que está nos acompanhando pela rádio, pelo site e que está nos acompanhando também através das plataformas digitais. Shalom Vrahá para cada um de vocês. Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus juntos, meditarmos na sua santa e bendita palavra. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a redenção de Israel. Vamos estudar Isaías e Yeshayahu, capítulo 43, versículo do 1 até o 7. Olha só o que o Eterno diz para você hoje. Quando passares pela água, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te atingirá. Isaías capítulo 43, versículo 2. Então Deus assegura o seu povo que ao passar pelas águas, pelos perigos, ao passar pelo fogo, pelas dores intensas, Ele estará presente, garantindo que as dificuldades sejam amenizadas. Por quê? Porque as águas não nos submergirão e o fogo também, a chama não arderá, não queimará, não nos queimará. Então eu convido você a ouvir essa mensagem hoje, Isaías capítulo 43. Se você tiver uma Bíblia aí, já deixa ela aberta, lá no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, que falou a respeito de Yeshua, de Jesus, 700 anos antes, né? E vamos fazer uma oração de fé nesta manhã? Eu convido você a orar junto comigo. Abra o seu coração e vamos falar com Deus. Pai santo e eterno, louvamos, exaltamos, bendizemos, enaltecemos o teu nome. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que nos tem dado vida e sustento e cuidado de nós. Obrigada, Pai, pela tua graça, que o Senhor despeja ela imerecidamente sobre as nossas vidas todas as manhãs. Grandes são, Pai, as tuas misericórdias. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Visita-nos, Senhor, nesse dia e fala conosco, Pai, por intermédio da tua palavra. Que a tua palavra traga uma revelação clara, Pai, para nós. Uma revelação clara para que venha invadir, Pai, o nosso coração e sejamos transformados, Pai, pela tua palavra. Visita cada um dos teus filhos e filhas. Eu apresento as suas vidas, suas famílias. Apresento, Pai, as áreas em que eles estão em dificuldade. Apresento, Senhor, os seus familiares, os de longe, os de perto. Visita-os, Pai, com a tua graça e favor. Que eles sejam abençoados, que as suas necessidades sejam supridas, que eles sejam assistidos em cada uma dessas necessidades, Pai. Mas neste momento, fala conosco por intermédio da tua palavra. Nós queremos e precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Abençoa-nos, Senhor, e seremos abençoados. E que do início ao término do programa Emanuel, o Senhor seja o centro, o Senhor seja a nossa direção. Fala conosco, Pai. Avança o teu reino. É o que pedimos em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Manhã de sábado, estamos felizes por estarmos na presença do nosso Deus e temos a convicção que todo dia Ele tem uma palavra de fé, de ânimo, de esperança para os nossos corações, uma palavra diferente, né? Todo sábado, com a graça de Deus, já há 9 anos, agora caminhando para o mês de junho, 10 anos com o programa no ar, nós transmitimos uma mensagem, sempre uma mensagem que floresce no nosso coração durante a semana. Eu tenho certeza que essa mensagem é o que você precisa ouvir, hein? Você que está aí ligadinho, desejar compartilhar essa live para que mais pessoas sejam alcançadas, se desejar curtir a live, é assim que nós conseguimos que mais pessoas escutem a voz do nosso Deus, do Eterno, compartilhando, sendo instrumentos, sendo agentes
para que a mensagem siga adiante, não é verdade? Vamos então meditar nesse tema de hoje? Isaías, capítulo 43. Se você tiver uma Bíblia aí, você já pode pegar sua Bíblia e nós vamos meditar. Nós vamos meditar do versículo 1 até o 7. Eu tenho discorrido um pouquinho mais, mas tem ficado muito em cima o término do programa, irmãos. E nós não podemos avançar no horário, nós temos que entregar 5 minutinhos antes das 10 horas. Então, nós vamos hoje até o versículo 7. Vamos pegar aqui a 6ª estrofe e no início ali da 7ª, né, estrofe, depois nós já vamos parar, tá bom? Então, vamos ouvir a voz de Deus? Está pronto para ouvir aquilo que o Eterno quer falar com você? Você que está nos acompanhando aí nas plataformas digitais, Shabbat Shalom. Para você que está chegando agora, o tema do programa é Quando pensamos que não tem mais jeito, Deus faz o extraordinário. E é o que Deus quer falar conosco hoje. Então, vamos lá. Isaías 43. Vou dar uma breve introdução para vocês a partir do capítulo 40 de Isaías, ali no versículo 2, quando o profeta Isaías, em hebraico, né, Yeshayahu, nós vemos ali sobre o exílio de Judá, que já estava se aproximando do final. Eles já estavam prestes a ser libertos ali do cativeiro. E Yahvé estava levantando um instrumento necessário para libertar o seu povo. Isaías capítulo 41, versículo 2 ao 4 e 25. Dentro deste contexto aqui, haveria livramento para os filhos de Deus, para o povo de Deus, ali, mas Judá ainda permaneceria naquele momento em cativeiro espiritual. É o que nós vemos lá no capítulo 42, do versículo 18 até o 25. Mas Deus haveria livrá-los do temor, que é o que nós vamos meditar hoje. Capítulo 43, do versículo 1 ao 7. A partir do 7º versículo, irmãos, que entra no 8º até o 13º, que nós não vamos meditar, ali Yahvé ele vai mostrar mudanças também drásticas que ele iria fazer ali com o seu povo, mas nós não vamos ter tempo hábil para vermos e terminarmos este capítulo que vai até o versículo 13. Então nós vamos ver do versículo 1 até o 7 e nós vamos ver razões distintas para a nossa vida pessoal, por que nós devemos confiar em Deus. Nós vamos ver que a nossa confiança em Deus tem que ser, mesmo em momentos de dificuldade, de provas, de lutas, perigos, perigo iminente, por mais difícil que seja a dor, por mais intensa que seja a provação, nós temos que confiar no nosso Deus eterno. E como é rica, né, em consolo a palavra de Deus. Por isso que temos que meditar nela, como o salmista diz, né, dia e noite, lá no versículo 1 de Salmo. Então, eu quero fazer a exposição da palavra do versículo 1 em diante. Deus, protetor e libertador de Israel. Vamos lá, versículo 1. Lembrando que essa tradução da minha Bíblia é da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Mas agora diz Yahvé, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pela água, estarei contigo. Quando passares rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te atingirá. Versículo 3. Com efeito, eu sou Yahvé, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, Cush e Seba. Dei-os em teu lugar. Pois és precioso aos meus olhos, és honrado e eu te amo. Entrego pessoas no teu lugar e povos pela tua vida. Versículo 5. Não temas, porque estou contigo. Do Oriente trarei a tua raça, e do Ocidente te congregarei. Direi ao Norte, entrega-os, e ao Sul, não os retenhas. Reconduz os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra. Versículo 7. Todos os que te chamam pelo meu nome, os que criei para a minha glória, os que formei e fiz. Amém?
nós iniciamos aqui o versículo 1 com essa afirmação. Mas agora diz Yahvé, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, nós estamos vendo aqui no versículo 1, o Criador, o Formador, o Sustentador, o Redentor, e ele continuava a falar ali a Israel, ele continuava para trazer uma mensagem ali de consolo para Jacó, palavras de consolo, pois em breve o cativeiro chegaria ao fim, né? O temor chegaria ao fim. Então havia um pacto a ser guardado pelo Eterno, e Eterno guardava este pacto, mas Israel precisava ser purificado antes. Quando Deus, formador, né? Quando nós lemos lá em Isaías também, no capítulo 44, versículo 2, diz assim, ó, assim diz Yahvé, aquele que te fez, que te formou desde o ventre materno, e te socorre, não temas, Jacó, meu servo, Jesurum, em hebraico reto, a quem escolhi. Então, essa alusão aqui, o Eterno está mostrando para nós como se ele estivesse nos vendo um feto no ventre materno, ali, embora, né, nós vejamos essa passagem também lá no Salmo 139, que fala que nós ali, entretecidos, né, ali no ventre materno, nós estávamos ali sendo guardados pelo nosso Deus. Então, digamos, esta alusão pode ser o fato também que Israel teria que nascer de novo. Embora estudiosos, eles vejam essa palavra formar como um paralelo à noção à criação. Seja como for, né? Aqui o contexto de regeneração é visível. Uma nova criação equivalente à antiga deveria ser feita. Então, a nação criada agora, ela estava remida através da libertação das mãos da Babilônia. Quem traria essa libertação, depois nós já meditamos nisso em programas passados, né, Ciro? E ele permitia que a tribo de Judá levasse adiante a história de Israel. Então, a tribo de Judá ela foi muito importante, né? Yeshua, Jesus, ele veio através da tribo de Judá. Por isso que nós dizemos que ele é o leão da tribo de Judá. Em um sentido espiritual, então, haveria conversão. O povo seria purificado. E o Eterno diz, chamei-te pelo teu nome. Então, um pai amoroso chamando seu filho pelo nome. Israel era o filho de Yahvé. Assim como nós também somos filhos e filhas do nosso Deus, deste Deus eterno. Olha o cuidado especial que Deus tem por nós. Olha o cuidado especial que Yahvé tinha por Israel. Em outras palavras, Deus, ele continua dizendo para eles não terem medo, não temas, porque ele mesmo iria resgatar ali o seu povo das mãos, né, do inimigo. Anteriormente, como ele já havia feito, vemos em programas passados, né, sobre a libertação através da mão de Moisés, de Moshe, ali sendo retirado do Egito, retirando o povo, né, livrando o povo da servidão egípcia. E interessante, irmãos, que somente neste primeiro versículo nós vemos 4 razões distintas que nós temos que confiar em Deus, de confiança em Deus. Este Deus que te criou, este Deus que te formou, este Deus que te fez e que te chama. Esse Deus que te adota. Tu és meu. Vamos ver uma por uma. Digamos assim, primeiro versículo que está nos mostrando sobre a nossa criação. Aqui a nossa criação, olha só. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, não temas. Então, a nossa criação foi o Eterno que nos criou. Ele nos formou lá no ventre materno. Antes mesmo de nós nascermos, quando estávamos ainda no beneplácito do Pai, Ele já estava ali cuidando de nós, sustentando a nossa vida, para que viéssemos a nascer. Nossa redenção, segundo ponto, porque eu te remi.
Eu te resgatei. O Senhor nos resgatou, assim como Ele resgatou Israel do pecado, Ele nos resgatou da morte eterna, né? Ele nos resgatou dos nossos delitos, das nossas transgressões. O terceiro ponto, nosso chamado. Eu te chamei pelo teu nome. O Eterno chama você pelo nome, Maria. Ele te chama pelo nome, Júlio. Ele te chama pelo nome, Érica. Ele te chama pelo nome, irmão Naldo. Ele te chama pelo nome, Amanda. Este é o nosso chamado, eu te chamei. E a nossa adoção, quarto ponto. Tu és meu. Nós somos do nosso Deus. Assim como Ele nos chamou, Ele nos adotou. Tu és meu. Olha quantas razões, quatro razões distintas para que nós possamos confiar naquele que nos criou. Foi Ele quem te criou, por isso que você está aí hoje ouvindo essa mensagem. Ele te formou, Ele trouxe a redenção, Ele te resgatou. Olha o chamado do Senhor, olha a adoção dEle, tu és meu. Então, o Deus nos chamou para a sua graça, e através do seu Filho, através de Jesus, de Yeshua, nós temos as bênçãos da salvação. Através do seu ungido, Yeshua HaMashiach, nós temos as bênçãos da salvação. Então, aquele que nos chamou pelo nome, nos adotou, e hoje nós fazemos parte da sua família. Olha, há motivo de nós nos alegrarmos, porque nós somos da família de Yahvé. Tu és o meu servo, tu és o meu filho, tu és o meu herdeiro. Você é herdeiro do meu eterno reino. Olha só o que ele está dizendo para você. Você é minha filha. Você é minha serva. Você é minha herdeira. Herdeira do meu eterno reino. Há motivo para se alegrar em receber essa notícia nesta manhã. Nós temos um Pai. E este Pai, Ele cuida de nós. O Senhor te chamou pelo nome. É uma expressão significativa para nós, para que nós possamos nos alegrar. Chamar alguém para uma missão importante. É o que Ele fez conosco, assim como Ele fez com Israel. Para um propósito diferente, para realizar algo importante, que tem valor para o eterno. Você não vive por acaso, você não está aí com um aspecto da sua vida sem significado. Você é alguém. Você tem um nome para Ele. Mas voltando aqui ao contexto, irmãos, do versículo 1 ainda que nós estamos, apesar de toda a infidelidade de Israel, Yahvé, Ele nunca os abandonou. E para nós também, apesar da nossa infidelidade, porque a palavra do Senhor fala que mesmo que nós permaneçamos infiéis, Deus não pode permanecer infiel, porque Ele não pode negar a sua palavra. Então aqui a infidelidade de Israel aconteceu, mas Yahvé nunca os abandonou. Yahvé tem um trabalho importante para que eles façam, que é mostrar a sua glória diante dos outros povos e também levar adiante a sua palavra. A Bíblia é do povo judeu. Eles são chamados o povo do livro. Ela foi estendida para os gentios. Hoje nós fazemos parte desta comunidade. Vamos para o versículo 2. Quando passares pela água, estarei contigo. Quando passares rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, a chama não te atingirá. Olha só, os sofrimentos do cativeiro babilônico aqui, eles são reiterados, né? Assim como nós lemos lá em Isaías capítulo 42, versículo 24, que fala que esses sofrimentos são comparados a como um despojado, sendo despojados por um exército. Imagina, um exército invadindo, despojando, lutando. Em Isaías 42 também procede, né, o versículo 20, que precede o versículo 24, 25, fala que são comparados ao fogo. Por isso essa comparação aqui das águas do mar, como se fossem rios descontrolados, um dilúvio avassalador. É para nós, irmãos. Essa mensagem é para nós. Porque quando passarmos rios, eles não nos submergirão. E se passarmos pelo fogo, não nos queimará.
A chama não arderá em nós. Então, aqui volta ao fogo, que é o primeiro plano. Por quê? Porque Israel teria que caminhar pelo fogo. Israel teria que caminhar pelo fogo. E quanto de nós não caminhamos pelo fogo porque temos que ser purificados, provados na fornalha da aflição? Todas essas metáforas aqui que estão sendo usadas, irmãos, implicam em aniquilamento. Grandes forças vinham contra Israel. Mas Yahvé, tanto nas inundações quanto nos incêndios, Yahvé estava ali presente. Ele estava ali acompanhando Israel para salvá-lo da fatalidade. Assim como ele nos acompanha também, nos poupando, nos guardando. Olha só o que o Eterno disse para você nesta manhã. Eu não sei o que você está passando, mas os rios não te afogarão. O fogo não te consumirá. Os dilúvios não te afogarão. Os incêndios não te consumirão. Essa é a promessa de Deus. É a promessa de Deus para você. A aflição que se levantou contra a sua vida, esta chama não te queimará. Quando fazemos um paralelo, então, nós podemos lembrar também da travessia do Mar Vermelho, Mar de Juncos, na verdade, verdadeira tradução, né? Mar de Juncos. Então, nós lembramos dessa travessia, quando eles atravessaram o mar. Quando nós fazemos um paralelo, nos lembramos também de Noé, quando Noé, ele foi poupado ali do dilúvio, daquela catástrofe, ele conseguiu sobreviver, ele e a sua família, porque ele estava dentro da arca, sendo guardado pelo Eterno. A proteção do Eterno. O mesmo Eterno, ele diz para você hoje, quando você atravessar rios, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 2. O fogo implica, né, irmãos, algo terrível da parte de Deus, com o intuito de santificação, de purificação, de aperfeiçoamento. Se os irmãos não sabem, eu fui comissária de voo e o meu treinamento de sobrevivência foi na selva, lá no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. E tinha uma barraca que o corpo de bombeiro, que nós estávamos sendo acompanhados ali pelo Exército, pelo bombeiro, pela aeronáutica e pela marinha. E naquele treinamento eles fizeram uma barraca que nós teríamos que rastejar dentro dela com gravetos sendo queimados, gravetos verdes e aquela fumaça. E com um apito ali do corpo de bombeiro, nós tínhamos que nos levantar dentro daquela barraca e depois nos deitarmos no chão e rastejarmos à procura da saída. Irmãos, na prova a gente tenta sempre procurar uma saída. E nós ficamos desesperados, porque parece que a saída não existe. Mas a mensagem de Deus para você hoje é que essa saída existe sim. Porque quando nós pensamos que não tem saída, Deus faz o extraordinário. Assim como muitas e muitas vezes Ele já fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Há uma saída, há uma porta, há uma esperança. Porque este Deus que te criou, que te formou, esse Deus que te chamou pelo teu nome, Ele diz para você, não temas. Então aqui, este aperfeiçoamento de Deus é a mesma coisa que acontece com a purificação do ouro e da prata, que precisam ser refinados para que seja removido totalmente a escória da prata, do ouro. Tem que estar ali plenamente limpo. O ouro tem que ser 18 quilates. A prata tem que ser totalmente limpa. Para os judeus também, este fogo, irmãos, poderia ser o símbolo da violência dos caldeus. Porque quando nós começamos a estudar toda a história deste povo, nós vemos, irmãos, que Nabucodonosor, quando ele queimou Jerusalém, quando ele invadiu ali a cidade, ele a queimou. Fazendo um paralelo, lembra na palavra que estudamos lá no livro de Daniel, a respeito de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram lançados para dentro da fornalha, o que aconteceu com eles? Eles não foram queimados. Eles foram lançados lá dentro porque eles não adoraram
a imagem ali de ouro de Nabucodonosor. Mas Deus os livrou da morte. Então nós vemos aqui no versículo 2, quando passares pela água estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando andares pelo fogo não te queimarás, a chama não te atingirá. Nós vemos aqui que o povo de Deus recebia esta confirmação. Haveriam provas a serem vencidas, mas Ele sempre estaria com eles. Na nossa vida, há provas a serem vencidas, mas o Eterno sempre estará conosco. Amém? O Eterno sempre estará conosco. Ele está ao nosso lado, hoje, amanhã e sempre. Ele não muda. Vamos para o versículo 3. Com efeito, eu sou Yahvé, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, Cuxe e Seba. Dei-os em teu lugar. Esse acúmulo de títulos divinos aqui, irmãos, Yahvé, Elohim, o Santo de Israel, o Salvador, dá um tom enfático, né, a essa estrofe do resgate. Por teu resgate dei o Egito, Cuxe e Seba, dei-os em teu lugar. Então, Ciro, o rei Ciro, ele foi orientado pelo alto, pelo poder do alto, pelo poder do Eterno, para libertar Judá. E em troca, essas outras nações seriam dadas em resgate, né, ali por Israel. Essas nações ficariam cativas e Israel seria liberto. Olha como Israel é tão precioso que vale essas 3 nações. Imagina, 3 nações para que pudessem libertar ali Israel. Ou qualquer outro número de nações. Israel é o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. Essas 3 nações, o Egito, Cush, é a Etiópia, tá bom? Na tradução aqui de Jerusalém está escrito Cush, mas é a Etiópia, e Seba, que são os árabes. Então aqui, estes povos abastados são dados em troca pelo amado Israel. Apenas o Santo de Israel era capaz de prestar esse auxílio ao seu povo. Somente ele poderia livrá-los. Assim como havia entregado o Egito, né, a destruição também causada ali no passado aos judeus, o Senhor faria novamente. Ele estava disposto de novo a entregar essas 3 nações, o Egito, Cush, a Etiópia, e Seba, como eu disse já, os árabes, pelo seu povo. Israel estaria salvo e os seus inimigos ficariam ali em resgate. É como se ele pudesse fazer uma barganha. É como se o Eterno estivesse dizendo assim, ó, você me entrega o meu povo e eu lhe dou em troca essas 3 nações, tudo bem? O resgate seria feito. Deus livrou o povo judeu no passado e o livraria novamente das mãos do rei da Babilônia. Vamos para o versículo 4. Pois que és precioso aos meus olhos, és honrado e eu te amo. Entrego pessoas no teu lugar e povos pela tua vida. Olha só, irmãos, Deus nos escolhe como Ele escolheu Israel. Nós, lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, fala: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi o Eterno que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos, nós somos atraídos pelo seu amor. Jeremias 31:3 fala que com amor eterno Ele nos amou, com a sua benignidade, Ele nos atraiu para si. Então, Ele que nos escolheu. Por isso, quem Ele escolhe é propriedade exclusiva dEle. E quem Ele escolhe, o Senhor livra, o Senhor poupa, o Senhor defende. Ele é o nosso defensor. Aleluia. Há motivos para nos alegrarmos, porque nós temos um Deus amoroso, cuidadoso, nós temos um Pai presente. Ele sempre defendeu e sempre vai defender o seu povo. Ele defende o justo, mas julga o perverso, o ímpio. O nosso Deus é Deus de justiça. Embora muitas vezes nós, vendo as injustiças que acontecem no mundo, nós não conseguimos compreender a sua maneira de agir com justiça ou de julgar. No Salmo, se eu não me engano, acho que é 89, 84,
89, 14 e 15 fala que juízo e justiça é a base do trono de Deus, misericórdia e verdade vão diante da sua face. Então, o nosso Deus é quem julga. Nós não compreendemos o julgamento dele, mas ele estava dizendo ali ao seu povo, por causa do amor dele, desta aliança imutável, ele faria uma troca pela vida e pela liberdade deles. Ele desistiria de outros povos que não queriam e não tinham uma aliança com ele para se comprometer com Israel. Então, se você ama a Deus, se você o serve, se você o busca, ele se compromete com você também em te ajudar nas suas causas. Ele se faz presente. O povo precioso, tanto honrado de Yahvé, amado, foi ali levado em resgate, né? Essas nações aqui, o Egito, nações africanas, Etiópia, bem como os árabes também, Seba, tiveram de contribuir para o preço do resgate. Esperava-se que Ciro, ali, ele libertaria o povo e que ele invadiria esses lugares, né, essas nações e tomaria como possessão. Vamos para a 7ª estrofe, como eu disse, e nós vamos somente até esta, que vai do versículo 5 até o 7, para nós meditarmos. Porque na 8ª estrofe não vai dar tempo, irmãos. Senão nós vamos ficar muito em cima para encerrar o programa. Versículo 5. Não temas, porque estou contigo. Do Oriente trarei a tua raça e do Ocidente te congregarei. Aleluia. Yahvé, com seus poderes imensos, ele iria fazer com que esses acontecimentos ali fossem levados a cabo. Ninguém muda a história, somente Deus pode mudar a história. E ele faria com que o seu povo se congregasse, fosse novamente congregado. Os seus cativos seriam libertos, eles viriam das extremidades da terra. Aqui, segundo os estudiosos, poderia ser uma hipérbole oriental para falar da Babilônia, ou também uma profecia escatológica, a longo prazo, que mostraria ali Israel voltando da dispersão romana. Levando em contexto que o livro de Isaías, do profeta Isaías, é um livro de um profeta messiânico. Mas o Senhor continuava a dizer aos filhos de Israel: não tema, vocês vão ser libertos. O povo não deveria temer, porque eles seriam libertos. Eles seriam ali todos congregados. Eles viriam do norte, viriam do sul, viriam do oriente, viriam do ocidente, e o Senhor daria ordem aos 4 cantos para que eles pudessem voltar de volta, pudessem voltar novamente à terra, digamos assim. Senão fica redundante, né? Voltar de volta não existe. Então o Senhor libertaria e os traria de volta à terra. Olha só, e direi ao norte, entrega-os, e ao sul, não os retenhas. Reconduz os meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra. Então o seu povo retornaria. O seu povo seria congregado novamente. Esse imenso retorno viria de todos os lugares dentro do contexto histórico. E eu comecei a pesquisar. Da onde viriam esses povos? Olha só, os intérpretes, eles mencionam as 10 tribos de Judá, as 10 tribos da Síria, eles mencionam Judá, eles mencionam a Babilônia, eles mencionam também aqueles que estavam ali dentro do Império Persa, o comércio escravocrata que levou os povos todos ali para os portos da Fenícia. Então eles viriam de todos os cantos, de todos os quadrantes. O Senhor estava chamando de volta o seu povo. E eu comecei a fazer uma alusão para a nossa vida hoje e pensar, conjecturando eu digo que o Senhor também está chamando pessoas dos 4 cantos da terra.
O Senhor está chamando o seu povo para servi-lo, para buscá-lo. A mensagem, irmãos, ela é viva. Talvez você pense que você, ao estudar ou meditar lá nos livros do Antigo Testamento, né? Você possa falar assim, eu não consigo, não vou achar nada lá para a nossa vida. Tem tudo. Tudo que nós precisamos, irmãos. Se o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje, eternamente, então o velho se faz novo. Vamos para o versículo 7. Todos os que te chamam pelo meu nome, os que criei para a minha glória, o que formei e fiz. Novamente ele volta lá ao versículo que nós vimos lá no início, o versículo 1. Os que te chamam pelo meu nome, os que criei para a minha glória, os que formei e fiz. Porque ele diz, mas agora diz Yahvé, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Este é o versículo 1. Então, todos eles seriam levados de volta. Vocês estão conseguindo entender? Nenhum deles iriam se perder. O amor de Deus, o amor do Eterno, ele vai sempre escrever o último capítulo da história da humanidade. Ele vai escrever o último capítulo da nossa vida. Aqueles que são chamados pelo nome dele, aquele que ele criou, aquele que ele formou, aquele que ele fez, são parte da sua família. Hoje nós temos um pai, nós temos uma família, estamos entre irmãos, filhos e filhas de Deus. Sim, o Senhor nos criou, nos formou, nos fez para um grande propósito. Olha só o que está escrito lá no livro de Deuteronômio, de Devarim, capítulo 28, versículo 10. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Olha, um reconhecimento público. As nações verão a bênção de Deus vindo sobre o seu povo. Um reconhecimento público, assim como nós também, quando servimos a Deus, temos esse reconhecimento. Verdadeiramente és um homem de Deus, verdadeiramente é uma mulher de Deus, e a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. O que você quer, a bênção ou a maldição? A palavra do Senhor diz, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e não quis a bênção, ela se afaste dele. Nós queremos o eterno, nós queremos a bênção na nossa vida. E por causa desses fatores aqui, irmãos, de Deus criar, de Deus formar, de Deus fazer para um propósito, né? É que o povo dele não pode ser deixado no cativeiro. O povo dele não pode ficar lá preso. Teria que ser liberto o povo dele. E Yahvé jamais iria permitir que o povo ficasse em sofrimento. Eles teriam que ser libertos. Iriam passar, sim, pelo aperfeiçoamento, sim, mas seriam libertos. E eu gostaria de já arrumar, porque já lemos o versículo 7, para o término da mensagem. Eu gostaria de terminar essa mensagem dizendo para você assim, que quando você pensar que não tem mais jeito na sua vida, o Eterno, o nosso Deus, ele faz o extraordinário. Assim como Israel foi encorajado, né, no imperativo, com o imperativo, não temas, porque o Senhor estaria com ele, e iria reunir-os dos quadrantes da terra ali, os israelitas que tinham sido dispersos ali entre as nações, né? Lembra que eu mencionei? As 10 tribos da Síria, Judá, ali, os que estavam nos portos da Fenícia e todos os restantes. Então, para nós também, irmãos, essa mensagem é de encorajamento. O Senhor está falando com você hoje no imperativo, não temas. Não temas. E ele continua chamando ali o seu povo, os seus filhos que ele criou, que ele formou para si. Ele chama. Poucos são aqueles que dão ouvidos, que dão voz ao Eterno. Mas ele está falando com você hoje. Escuta o que eu lhe digo, meu filho. Lá em Êxodo, Shemote, capítulo 4, versículo 22, diz que Deus é pai de Israel. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Lembrando, irmãos, que a filiação de Israel, o povo de Deus,
provém de um lado da eleição e do outro da adoção. Ele adotou esse povo, ele quis este povo. Deuteronômio 14, versículo 1 e 2 diz assim, ó, Devarim: Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Senhor seu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para seres o seu próprio povo. Então o Senhor escolheu o povo de Israel. A salvação foi estendida para nós, irmãos. O Eterno, ele estendeu essa salvação aos gentios, que somos nós, aos não-judeus. E tudo isso faz parte do seu plano universal de graça, que foi formalizado através de quem? Do seu ungido, do seu Filho, da sua ressurreição, de Yeshua HaMashiach. Através dele, nós nos reconciliamos com o Pai. E quantas vezes na nossa vida nós somos assolados de todos os lados, levados à fornalha da aflição. Passamos por duros golpes do inimigo, passamos pelas águas avassaladoras. Mas nós temos que nos lembrar que tem um Deus que nos criou, nos formou, um Deus que nos chamou pelo nome, que nos adotou para si, que jamais iria deixar os seus filhos perecerem. Talvez você possa dizer hoje, mas essa luta está muito grande. Pode ser que esteja muito grande esta aflição na sua vida. Mas você ainda vai ser honrado por Deus. Você vai sair vitorioso, aperfeiçoado. E quanto mais a aflição bate em nós, irmãos, quanto mais as ondas, né, muitas vezes elas batem ali no anteparo das rochas, aquelas rochas, aqueles seixos que são formados, eles vão tomando uma forma arredondada e quando você acaba quebrando ele, dentro ali tem aquela beleza extraordinária aos nossos olhos, que são os quartzos, né? Quem já não viu uma rocha quebrada que ao abrir ela era um quartzo leitoso, quartzo vítreo, arroxeado, da forma que você vê ali. Por quê? Porque essa batida, nós, irmãos, sem sermos purificados, talvez jamais conseguiríamos ver o nosso Deus. Jamais conseguiríamos entender os seus planos para a nossa vida. Então, tudo que nos acontece está sob o controle de Deus, está sob o controle do Eterno. Nada, absolutamente nada, chega até nós sem a permissão divina. Tudo está sendo filtrado pelas mãos divinas, pela mão de Deus. Então, como o tema da mensagem, como eu disse para vocês lá no início, quando pensar, né, que não tem mais jeito, Deus faz o extraordinário, Ele vai fazer, Ele vai te libertar desta luta, desta prova. Ele vai fazer como Ele fez com Israel. Ele está dizendo para você hoje, não temas. Se você está na fornalha da aflição, você vai ser liberto dela. Se você está num rio e as águas estão vindo contra você, meu filho, minha filha, eu vou te livrar. Quantas pessoas que estão aí ouvindo esta mensagem hoje estão desesperadas. Mas não pense você que você vai ser derrubado ou aniquilado através dessa prova. Você vai sair mais forte. Porque na nossa vida é assim, irmãos. De fé em fé, de luta em luta e vitória em vitória. Eu não posso dizer para você que você jamais passará por outra luta. Na mesma intensidade que essa, talvez não. Mas lutas virão e nós seremos vencedores. Porque podemos contar com o nosso Deus. O próprio Yeshua, o próprio Jesus, Ele deixou para nós. Lá no livro de Mateus, se eu não me engano, capítulo 28, versículo 20. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não há o que temer. Não há o que temer. E se você, nesta manhã,
de sábado está ouvindo essa mensagem. Nós fizemos aqui um estudo sistemático da palavra do versículo 1 ao 7, se você pegou o contexto todo. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria de convidar você a orar comigo nesta manhã, abrir o seu coração e falar com Deus. Era o que você precisava ouvir. É o que eu precisava ouvir, irmãos. Nós que estamos em eminência à frente da obra, nós também sofremos lutas diversas em várias áreas da nossa vida, mas não podemos parar, porque é o mesmo Deus que chamou, que nos deu uma missão, Ele quer que a gente prossiga até o fim, e você também vai prosseguir até o fim. Vamos orar? Abra o seu coração mais uma vez e vamos falar com Deus. Deus santo e eterno, obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque de forma clara e precisa o Senhor falou conosco, Pai, através desta revelação contida na Tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos criou. Te damos mil graças porque o Senhor nos formou, Pai. Quando estávamos ainda no ventre materno, o Senhor cuidava de nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu para si. Obrigada porque somos amados do Senhor. O Senhor tem uma missão importante para nós. Obrigada porque somos adotados pelo Senhor, porque somos teus filhos. Mil graças, porque em momentos de provas, de lutas, de adversidades, de provações intensas, sabemos que o Senhor está conosco e continuará, Pai, até o fim dos nossos dias. Eu sei que nesta manhã o Senhor, Pai, trouxe essa mensagem a pessoas que estão passando pelo luto, pela dor, estão passando por enfermidades, por provações intensas. Mas eu creio, meu Deus, que a mesma palavra que revela é a palavra, Pai, que dá vitória. Então, qualquer que seja, Pai, esta adversidade, os teus filhos não ficarão nela. Esta luta não é eterna. O Senhor vai libertá-los, assim como o Senhor libertou o seu povo, Pai, do cativeiro babilônico. O Senhor também vai libertar, Pai, os teus filhos. Assim como no passado, através de Moshe, o seu povo foi liberto do Egito. O Senhor, Pai, também vai libertar os teus filhos. Liberta-nos, ó Deus, e seremos livres. Toma nossa causa em tuas mãos. Causas hoje, Pai, estão sendo julgadas, Pai, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia. Aquilo que parecia ser o fim, Pai, é um novo recomeço. Pessoas, Pai, que estão ouvindo essa mensagem hoje, que estão sendo curadas, Pai, do seu interior. As lágrimas rolam, Pai. A dor intensa está neste coração. Esta pessoa sabe, meu Deus, que o Senhor está falando com ela. Mas a partir de hoje ela não vai temer, Pai, mais essa luta. O Senhor está com ela, Pai. O Senhor, meu Deus, vai à nossa frente. Visita-nos, Senhor, neste momento. Abençoa-nos, ó Deus, e seremos abençoados em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Como é bom, irmãos, aprendemos com a palavra do Senhor. Sabemos que a palavra de Deus, ela se renova dia a dia. Em outras mensagens, eu já meditei do versículo 8 até o 13. Mas hoje o Senhor nos escolheu para meditarmos do versículo 1 de Isaías 43 até o 7. Quisera eu ter bastante tempo para ficarmos aqui. E olha que se nós formos estudar minuciosamente todo o capítulo 43, todo o contexto histórico que o envolve, somente em falar ali dos povos, né, que nós estávamos vendo do Oriente, do Ocidente, do Sul e do Norte, nós ficaríamos aqui um bom tempinho. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu este horário aqui. E eu louvo a Deus, agradeço, porque se o Senhor assim o permitir, em junho vamos fazer 10 anos no ar. Agradeço cada mantenedor, cada pessoa que oferta com amor
para nós pagarmos o horário aqui na rádio. Se você sentir no seu coração o desejo de ajudar, de nos ajudar para que nós consigamos ficar aqui, você entre em contato comigo. Pela plataforma digital, pela rádio, pelo meu WhatsApp, tá bom? Pode falar assim, irmão, eu quero ajudar você. Muitas pessoas falam, quem faz parte do programa Emanuel? O programa Emanuel é nosso, é de todos nós. Enquanto o Senhor estiver me dando fôlego de vida, eu vou estar aqui trazendo a mensagem. E eu tenho todas as mensagens guardadas, desde o primeiro dia do programa, que foi dia 25/6/2016. Eu tenho todas guardadas, porque eu faço um fichário. Eu guardo todas as mensagens, irmãos. E não tem nenhum tema. Pode ter que tenha temas parecidos, mas o mesmo tema não. Sempre são temas diferentes que o Eterno nos dá. E eu agradeço a compreensão de cada um. Porque na disponibilidade que eu tenho, eu ainda tenho intercedido, orado pelos irmãos, apresentado as vossas idas, tenho estudado a palavra do Senhor, conseguido postar nas redes sociais, nas plataformas digitais, você que nos segue, né, ali vê que muitas vezes há um cuidado por trás disso, há um vídeo, e tudo isso dá trabalho para nós fazermos, né? E você quer fazer o excelente, você quer fazer o melhor. Porque tudo que nós tenhamos que fazer, nós temos que fazer o melhor para Deus. Agradeço o meu esposo que está aí na live, a Amanda que me acompanha. A minha missão eu passei para a Amanda. Deixa eu abrir rapidinho aqui e contar um testemunho. Antes do ano de 2016, de eu ter o programa Emanuel, eu ajudei em 2 outros programas. Eu ajudei num programa que chamava Cúmplices de um Resgate. Ficamos 8 meses no ar. Depois eu ajudei uma outra igreja, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja mórmon, não, porque a igreja mórmon é do Nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Essa igreja é uma igreja evangélica, a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei ali em torno de 6 meses ajudando. E me afastei da rádio, não voltei. E no ano de 2016, o Senhor falou comigo, você vai iniciar um programa. Eu nem imaginava, irmãos, porque para mim, eu pensava que não tinha mais jeito, que eu não iria mais voltar para a rádio. Mas Deus fez o extraordinário e colocou aqui o programa Emanuel para levar a mensagem, a palavra verdadeira. Porque é a palavra que revela, irmãos. E se vocês me permitem dizer para vocês que esta é a verdadeira revelação. Se meditarmos na palavra, temos resposta, temos ajuda, temos socorro. Nós não precisamos ficar e correr atrás de pessoas com espírito de adivinhação. Esta é a minha sinceridade, a sinceridade do meu coração. Então, que possamos crescer em conhecimento e graça diante dos olhos do Pai. Manusearmos bem a palavra da verdade. Entendermos ela. Não somente ouvirmos, mas praticarmos. E eu termino o programa em agradecimento a Yahvé e fazendo a bênção apostólica final. Faz assim com a sua mão, faz uma conchinha, que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance. E que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Tenha um sábado excelente, a partir de amanhã uma semana vitoriosa e abençoada. Shabbat Shalom a todos, Deus os abençoe. Estamos encerrando o programa Emanuel. Fiquem com Deus.